Bom dia! Tá começando Acontece Lá em Casa, esse programa que te ajuda a viver melhor todas as quintas-feiras das 11 ao meio-dia na Band News Salvador ao vivo, todas as sextas, episódio novo no podcast do Acontece Lá em Casa no YouTube Band Bahia e cortes virais no meu Instagram. Já me segue, Gabi Monteiro Oficial, segue o Acontece Lá em Casa e responda as enquetes do dia. A enquete de hoje é a seguinte, você faz o autoexame das mamas todo mês? As respostas são sim, sempre, ou às vezes eu lembro, ou nunca sei direito como fazer. Porque o tema de hoje é exatamente esse. Você conhece seu corpo? O poder da informação na prevenção do câncer de mama. Para falar sobre isso, eu recebo uma especialista no assunto, que é a doutora Carolina Valverde. Ela é mastologista e cirurgiã. Bem-vinda ao Acontece Lá em Casa, Carol. Tudo bem? Tudo bom, Gabi. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar desse tema que, para mim, é inesgotável e que muda vidas, né? Se a gente dissemina informação a respeito de saúde, de prevenção, né, de autocuidado, a gente está sempre mudando a vida de alguém. Com certeza. Você acha que a informação realmente, assim, vir num programa de rádio, num podcast, ir nas redes sociais, falar sobre saúde sem fake news, você acha que isso tem o poder mesmo de melhorar a vida das pessoas? Com certeza, até porque muita coisa do que a gente sabe hoje vem de estudos recentes. Então, o que a gente sabe hoje sobre prevenção é algo que há 10 anos não se sabia, a gente não tinha comprovação científica de que o exercício físico prevenia câncer de mama, por exemplo. Hoje a gente tem, né? Então, a gente... Pois é. É mesmo? Exatamente. Porque eu amo, doutora Carolina, falar sobre prevenção no meu programa, né? Porque, na verdade, o mundo ideal seria esse, né? Se a gente conseguisse, da melhor forma possível, tentar evitar doenças. A gente sabe que isso não é uma ciência exata, Exato. Que mesmo tendo uma vida toda regradinha, às vezes a gente tem surpresas na área da saúde, mas eu gosto muito de trazer a área de prevenção. Eu acredito que a prevenção realmente possa melhorar a nossa vida. Me fala um pouquinho dessa coisa do exercício físico e câncer de mama. O que é que tem a ver? Tudo a ver. A atividade física regular, ela pode reduzir de 20% a 30% o risco para câncer de mama, além de outros tipos de câncer também. Entre 150 a 300 minutos de atividade moderada semanal ou 75 a 150 minutos de atividade intensa. Peraí, vamos fazer uma pausa, parênteses, travessão. Você falou um número assim que pra gente fica um pouco difícil, né? Imaginar, mas peraí, deixa eu fazer essa conta. Quanto seria de exercício físico por dia? Para a gente poder usar o exercício físico aí com essa função de prevenção de doenças, principalmente câncer de mama. De atividade moderada, a gente pode considerar entre 30 e 60 minutos, 5 vezes por semana. Tá. Né? Como um número, né? Como um remédio. Tratar como remédio o que é remédio de fato, porque não há remédio que faça esse milagre que o exercício faz. E, como você bem citou, a gente não pode evitar completamente, né? A gente não consegue zerar o risco, mas é uma redução muito significativa, né? Se a gente reduz em até 30% esse risco, a gente está falando de algo muito expressivo. E mesmo as pacientes que venham a desenvolver câncer, mas que tenham essa prática regular, elas vão ter maior taxa de cura, melhores taxas de resposta ao tratamento, inclusive quimioterápico, né? E a gente vai ter uma redução de mortalidade. Isso que você falou é muito importante. Eu tive uma experiência muito chata na minha vida, que eu fiquei na UTI acompanhando uma pessoa muito querida da minha família. E aí, o que eu fiz como jornalista? Fiquei conversando com médicos e enfermeiras e oncologistas. E eles falaram assim, Gabi, a gente torce para que a pessoa que chega aqui na UTI, num estado crítico, tenha histórico de exercício físico na vida. Porque a recuperação de quem malha e se alimenta bem e que chega aqui para morrer, porque ninguém chega bem na UTI, né, pessoal? Vamos combinar. Então, a recuperação é totalmente diferente do que uma pessoa que é sedentária e não cuida da alimentação. Verdade ou mito? Verdade, e eu lhe digo, vou além. As pacientes que têm essa atividade física regular, que têm as práticas de autocuidado, né, com alimentação, a gente vê claramente, durante quimioterapia, por exemplo, que é uma etapa de tratamento que afeta muito a saúde das pacientes, a gente vê que elas são menos impactadas, geralmente, vão ter menos sintomatologia, vão ter menos aquela fadiga, né, do paciente que está em tratamento oncológico, vão ter menos sintomas associados às próprias medicações do tratamento, por exemplo. Nossa, isso... Então, exercício físico é remédio. É remédio. Ponto, acabou. É remédio, vamos assumir isso, vamos aceitar. Sedentarismo, acho que vai ser uma prática muito
vencendo, né? Cada dia mais condenada, porque realmente nos expõe a um risco aumentado de uma série de doenças. E hoje a gente tem uma vida muito mais sedentária do que a geração anterior, né? Hoje a gente tem muitos facilitadores, a escada rolante, elevador, caminha menos, faz menos, a gente tem muitas facilidades, né? Por conta da tecnologia que vem para somar, mas que a gente tem que saber usar, né? Pegar uma escadinha de vez em quando e ter nosso horário regular, né? Fazer caminhada no momento que puder, mas tem que ter nosso horário regular de atividade física, de atividade de fortalecimento, como musculação, como pilates, né? Como prevenção de câncer e de uma série de outras doenças. Assim como dormir e comer, Exatamente, malhar. exatamente. Os endocrinologistas defendem que é melhor você ser um gordinho que malha do que um magro sedentário. Se a gente tiver que fazer uma escolha... Tiver que fazer uma escolha. O ideal é manter o peso e manter a rotina de atividade física sempre que possível. Pois é, doutora Carolina, a gente ganha de presente a máquina mais maravilhosa que a gente poderia imaginar, que é o nosso corpo e a nossa mente. E a gente quer que essa máquina funcione sem manutenção, né? Eu adoro esse exemplo. Eu uso em consultório também. Pois é, você faz a manutenção do seu carro, revisão, combustível bom e o seu corpo só desaforo. Perfeito. Se a gente tem um carro, a gente não vai parar em qualquer posto de gasolina, de bandeira desconhecida para abastecer nosso carro, mas com o nosso corpo a gente faz isso muitas vezes. A gente negligencia, né, a atenção à alimentação, ao que a gente ingere no dia a dia. Né, o que a gente coloca dentro de nossa casa, para nosso consumo, para consumo dos filhos, né, de nossos familiares. Então, é uma coisa que a gente tem uma indústria alimentícia que é muito nociva. A gente tem uso de ultraprocessados, corantes, alimentos que são obesogênicos, né? A obesidade a gente sabe hoje que é um fator de risco importantíssimo para uma série de doenças, não só para câncer, mas para doenças cardiovasculares, que matam muito mais que câncer, inclusive. Então, a gente tem que ter muita atenção a exatamente isso, fazer a manutenção de nossa maquininha diariamente, cuidar dela com muito carinho, para que ela funcione muito bem por décadas. Por décadas, a vida é longa. Doutora Carolina Valverde, mastologista, cirurgiã, você conhece mesmo o seu corpo? Esse é o tema de hoje, não acontece lá em casa. O poder da informação na prevenção de doenças, pessoal. Responda a enquete que está no meu Instagram, Gabi Monteiro Oficial. Sempre tem enquetes por lá. Você faz o autoexame de mamas todo mês? Queremos saber, no final a gente traz a resposta de vocês, tá? Bom, outubro é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, né? Eu acho muito bacana esses meses, mas eu acho que nunca é demais falar sobre isso, porque a gente tem que se cuidar o ano todo. Mas realmente esse tipo de campanha aumenta, né, a busca pelos exames e tal. Qual seria a frequência ideal para a mulher fazer esse exame e com que idade começar, doutora? Para mulheres que não têm um risco familiar aumentado, a idade recomendada para início do rastreio é 40 anos, com mamografias anuais, complementando muitas vezes com ultrassonografia de mamas e axilas, por avaliação de densidade mamária, né? As mamas mais densas, e quase todas as mulheres nessa faixa etária vão ter mamas densas. A detecção de pequenos nódulos pode sofrer um pouco, né, pode se tornar um pouco mais difícil na mamografia, porém não é que a ultrassonografia seja melhor. A mamografia é um exame que detecta alguns tipos de lesão que a ultrassonografia não consegue identificar, como calcificações e que tem relação, né, com alguns tipos de câncer. Então, são exames complementares, com papéis complementares, a gente precisa dos dois, fazendo sempre a mamografia e complementando com a ultrassonografia. Então, respondendo a sua pergunta, a partir dos 40 anos, anual, se exames normais, na presença de alterações, forem alterações com aspecto benigno, a gente pode, em alguns casos, precisar realizar um segmento semestral por um determinado período, e a gente tem que individualizar. Pacientes de maior risco devem começar a fazer esse rastreio antes. A gente tem que levar em conta que mais de 20% das mulheres que têm câncer de mama vai ter abaixo dessa idade indicada para o rastreio. Então, a gente precisa realmente individualizar bastante a nossa prática para não deixar passar quase nada, né? O que for possível. Mesmo porque toda doença, quando detectada cedo, tem um aumento de chances de cura
absurdo, né? Perfeito. Então não dá para vacilar. Outro dia eu estava conversando também sobre câncer de intestino, que é um dos cânceres mais evitáveis, né? Então, Exatamente. se você tem câncer de intestino, que você vacilou no seu exame, vá fazer sua colonoscopia, Exatamente, que é chato pra exatamente. caramba. A minha já está marcada. Vamos lá. Quais são os sinais mais precoces que uma mulher pode perceber sozinha? Porque assim, você sentou aqui hoje no programa e você falou assim, Gabi, essa história do exame autoexame é legal, a gente tem que estimular, mas tem um problema. Muitas pessoas não sabem fazer direito o autoexame, não percebem que estão já com um nódulozinho e então se sentem, entre aspas, tranquilas. Não vai fazer, não, eu fiz o autoexame, não deu nada. Fala um pouquinho sobre isso. Exato. É um tema bem importante, porque a gente tem um viés cultural. Muitas mulheres palpam as mamas, não sentem nada e deixam de fazer os exames de rastreio, que são mamografia e ultrassonografia. Eu acredito que por isso a gente veja hoje uma redução nas campanhas, na publicidade do autoexame, para que não seja visto como uma substituição aos exames obrigatórios. Porque não existe uma técnica engessada de autoexame. O importante é o que você falou, conhecer o seu corpo. Né? Pode ser palpado no banho, deitado, como achar melhor. Mas o importante é conhecer para saber identificar cedo qualquer alteração. Alterações como nódulos palpáveis, retrações, né? Áreas repuxadas na pele, saída de sangue ou de líquido transparente pela papila. Alterações axilares também têm correlação direta com alterações mamárias. Então, a gente precisa estar sempre atento a esses sinais. Qualquer mudança percebida na pele, inclusive alterações de cor, alteração de espessamento cutâneo, tudo isso deve ser avaliado com a máxima brevidade por um mastologista. Né? Não vou dizer nem avaliação médica, avaliação com um especialista. Porque a gente precisa investigar, a gente precisa ver o exame de imagem. Não é ver laudo, não é interpretar, não é ler laudo. A gente tem que ver a imagem, né? Para poder atender da melhor forma, para poder diagnosticar precocemente qualquer alteração. E não é só sobre não saber fazer autoexame, muitas vezes até no exame médico feito por um especialista, um câncer inicial não vai ser detectado. A gente não vai ter alteração, nada palpável, a não ser que seja uma lesão muito próxima à pele. Então, muitas vezes a gente só vai conseguir identificar no exame de imagem, né? Principalmente mamografia e, como eu falei, a complementação com a ultrassonografia. Então, é o trio, né? Autoexame, mamografia e ultrassonografia. Exatamente. Todo ano. Exato. Né? Não banalizar. O autoexame entra nos intervalos, né? Entre os exames de imagem. Sim, sim, sim. Hoje, com tanta informação nas redes sociais, você acha que a gente está consciente sobre o nosso corpo? Ou apenas, assim, assustados com o que a gente vê na internet? Porque... Rapaz, tá difícil selecionar o que é verdade e o que é mito na internet. Essas coisas sensacionalistas, né? Remédios vendidos, soluções vendidas na farmácia que prometem cura do câncer. Pois é, soluções milagrosas, corram, né? Corram delas, porque não existe. Né? Nosso milagre é diário, é realmente a mudança de hábitos, mudança de estilo de vida. Acho que a informação vem sendo propagada, né? Existe Acho que a gente está vivendo uma época, na verdade, de mudança, de transição. A gente veio de uma geração que, com a prevalência de obesidade e sobrepeso muito aumentada, hoje a gente está vendo a moda dos exercícios físicos, né? Tá na moda correr, fazer... É uma moda do bem, É uma moda maravilhosa. É uma moda maravilhosa. Quando eu vejo alguém chamar de modinha, eu sou corredora, eu adoro. Eu falo, meu Deus, que essa moda perdure por muitos e muitos anos. Exato. Porque as pessoas estão bebendo menos, estão priorizando as atividades diurnas, né? Com prática de atividade física associada. A balada é o pós-corrida, às vezes. Tem muita corrida que tem festinha no final. Então, assim, existe realmente, eu acho que vem sendo vista uma mudança cultural. Hoje, a gente sabe que essas práticas impactam muito e a gente vê na nossa qualidade de vida. A gente não precisa envelhecer para perceber isso. Uma pessoa jovem vai perceber uma mudança, uma melhoria importante em qualidade de vida se ela adota hábitos saudáveis. Sim. Vai ter mais disposição, vai se sentir melhor, vai ter menos sintomas de doenças crônicas, como, por exemplo, enxaqueca. Né? Pacientes que têm dor crônica, pacientes que têm qualquer comorbidade, geralmente a gente vai perceber uma melhora, né, de grande parte delas com a
com as práticas saudáveis. Então, Mas acho só percebe quem fizer, né? É isso aí. Essa questão, a corrida mesmo, fala, tem uma amiga que começou a correr e fala, cadê essa endorfina? Eu tô esperando. Eu falei, vem depois do quilômetro 5, não é? Não vai um dia para sentir melhora, não. Tem que Até os 5 você tá praticar. morrendo. Isso, exato. O que é que eu tô fazendo de minha vida? Depois você entende. Muita gente fala de estilo de vida saudável, né? Mas vive uma vida estressante. Até se alimenta bem, mas vive uma vida de estresse. Muitas pessoas falam assim, não, porque eu sou estressada, ou porque eu tenho uma vida muito estressante. Muitas pessoas valorizam isso, né? Ai, porque eu não tenho tempo para nada, hoje eu tenho que fazer 400 mil coisas. Parece assim, uma coisa assim que você se torna valioso ou mais especial porque você está sobrecarregado. Pois e aí, é. como é que você, mastologista na área, e a gente hoje falando sobre câncer de mama, enxerga a influência do estresse nesses casos de aumento de câncer de mama? Tem conexão? Tem uma conexão indireta, mas é bem difícil a gente ver uma pessoa que vive em sobrecarga, vive estressada, né? Como você falou, que muitas vezes se orgulha em dizer, romantiza, né? O excesso de trabalho. Trabalhar é maravilhoso, mas acho que tudo tem que ter uma medida, a gente tem que ter tempo pra gente. Então, acho difícil uma pessoa que tem uma rotina como essa ter tempo de práticas saudáveis, né? Ter tempo para uma atividade física diária, ter tempo, muitas vezes, para escolher bem o que está comendo, para ter um sono de qualidade. Então, se a gente está muito estressado, isso vai interferir, direto ou indiretamente, em todos esses outros fatores, né? Que impactam nossa saúde. Então, Mas você acha que o câncer tem ligação com o estresse? Pode ser a fagulha, o start? Como é que mas você isso vê é algo muito subjetivo. A gente não tem como quantificar, como medir exatamente isso. A gente vai ver o câncer associado às alterações no estilo de vida das pessoas que estão submetidas à grande carga de estresse. Uhum. Mas até então não temos como medir isso por ser algo... Comprovação científica não há, mas vocês têm essa pulguinha atrás da orelha. Com certeza. Que o câncer pode startar algumas doenças. Bom, eu acho muito provável, mas é algo que a gente não tem dados objetivos para mensurar. Certo. Existe uma idade ideal para começar a fazer o autoexame de mamografia? Você falou 40 anos, que é o clássico, o básico. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem casos de câncer de mama na família, deve agir de forma diferente? Com certeza, eu acho que deve o mais precocemente procurar um mastologista para individualizar esse rastreio. Porque a gente tem que analisar a idade que o familiar teve, o grau de parentesco, se há outros tipos de câncer primário. A gente tem algumas mutações genéticas que vão aumentar a prevalência de diferentes tipos de câncer. Então, tem paciente que tem indicação de fazer estudo genético para fazer essa investigação. Então, acho que são aqueles marcadores, né? Como o BRCA1, o BRCA2, são genes que vão aumentar a predisposição, às vezes, de câncer de mama, de próstata, entre outros, né? PALB, outros genes que a gente já conhece, né? Que vão aumentar casos de câncer de mama, próstata, intestino. Às vezes, na mesma família, tem vários casos de câncer de vários sítios primários diferentes. E, às vezes, o problema é um só. Né? Aquela mutação genética específica. E para que serve esse exame? Não é para assustar ninguém, é para que a gente possa individualizar o rastreio, individualizar os exames de rotina, investigar a família, para que a gente possa adotar medidas preventivas e de diagnóstico precoce que, com certeza, podem salvar a vida né, daquele paciente. Você acha, doutora, hoje no programa, não acontece lá em casa, a gente está falando sobre o poder da informação na prevenção do câncer de mama. Uma especialista no assunto, que é a doutora Carolina Valverde. Eu queria saber, doutora, já que a gente falou tanto de hábitos quanto de herança genética, né? O que é que você acha que pesa mais quando se fala de câncer de mama? É muito difícil, viu? Porque a maioria dos casos de câncer de mama é esporádico. O que é isso? Vem em pacientes que não têm história familiar. Exatamente. Nossa! Mas a é. gente vê nas campanhas todo mundo alertando, caso você tenha casos de câncer de mama na família, então aumenta o risco. Aumenta o risco. Aumenta o risco, mas não é o principal fator. Se a gente considerar uma população e considerar que 1 em cada 8 mulheres vai ter câncer de mama ao longo da vida, a gente vai ter, se a gente tem a maior parte dos casos esporádicos, a gente está vendo que tem uma associação também com o estilo de vida, mas é uma doença multifatorial. A gente não pode dizer que foi A ou B.
E tem a exposição prolongada a hormônios, né? Principalmente estrogênio. Então, a gente tem uma série de fatores e tem o imponderável, tem aqueles fatores que a gente nunca vai saber, porque um câncer é um acúmulo de mutações genéticas, né? Que ocorre ao longo de alguns anos até que se manifeste a doença. Então, a gente não tem como prevenir 100%, não tem como dizer o que foi que causou, né? Uma paciente que está fazendo uso de hormônio, a gente não tem como dizer que foi o hormônio. Por mais que aumente o risco relativo da doença, a gente não tem como atribuir a uma causa única. Não tem como demonizar também. Não tem. A gente tem que individualizar, porque todas essas... A prática de reposição hormonal no pós-menopausa vai ter uma série de benefícios, por exemplo, né? Redução de eventos cardiovasculares, que matam mais que câncer. Então, se for usado com critério, indicado por bons profissionais, em doses seguras, né? Um tratamento responsável, ele pode ser muito benéfico. Eu não posso puxar a brasa só para minha sardinha e esquecer do resto. Né? A gente tem que olhar paciente. Tem paciente que está lá sofrendo no pós-menopausa, com uma série de sintomas, perdendo qualidade de vida e morrendo de medo de usar hormônio. Não é bem assim. A gente tem que pesar. É isso que eu ia perguntar para você, porque essa é a pergunta de milhões, né? Devo ou não fazer reposição hormonal? Depende. Como tudo, depende. Né? A gente tem que, primeiro, avaliar o risco da paciente, né, para doenças em geral, incluindo câncer, informá-la dos prós e contras da reposição, para que a decisão seja dela, né, para que ela assuma a decisão em conjunto com o médico assistente, né, geralmente é o ginecologista que prescreve. Mas tem pacientes que, para quem eu não indicaria, eu indicaria em último caso a reposição, e tem outras que eu chego a sugerir em consulta. Eu vejo a mulher perdendo qualidade de vida de uma forma absurda por conta dos sintomas da menopausa, né, dos sintomas climatéricos, e é um paciente que se beneficiaria demais. Então, ela... Eu falo, poxa, existe um aumento de risco relativo para câncer de mama, mas existem outros benefícios, reduz risco de evento cardiovascular, por conta de uma série de alterações metabólicas que vai ocorrer nesse pós-menopausa. Então, se a gente coloca na balança, para muitas mulheres vai ser mais benéfico que nocivo. O importante é que ela seja informada dos prós e contras. Tem paciente que é cancerofóbica, vira para mim e fala, o maior medo de minha vida é ter câncer. Eu vou dizer, não use hormônio. Não use hormônio porque se Deus me livre e tiver um câncer lá na frente, vai achar que foi a reposição e às vezes nem foi. Entendi. Entendi. Isso é muito importante você falar, porque no final das contas é isso, né? A gente está querendo viver melhor em todas as épocas da nossa vida, em todas as etapas da nossa vida. Então, assim... vamos combinar, né, doutora Carolina? Tudo tem efeito colateral, né? Exato. Tudo. Você tem que saber que tipo de efeito colateral você está disposto a lidar, não é verdade? Não é por aí? Escolha o seu difícil, né? Vai ter que... Escolha o seu difícil. Não tem ainda esse tratamento ideal que dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V e usar o que está dando certo com a amiga. Não, exatamente. Né? E outra coisa, a gente está numa fase de muitas reposições hormonais mal indicadas. Por isso que eu fui muito enfática na questão das boas práticas, né, de ser prescrito por um profissional habilitado para isso. Porque a gente vê paciente chegar no consultório e perguntar, tem algum problema de saúde? Vários. Aí vai me relatar que está indisposta, que está sentindo dor aqui e ali. Quando eu vou olhar, uma paciente que está sedentária, está se alimentando mal, está sobrecarregada, está super estressada. Então, às vezes, se a gente for fazer uma avaliação laboratorial dela, ela não está comendo bem, talvez venha uma série de alterações, né? E ela, às vezes o que ela precisa é ajuste no estilo de vida. É uma psicoterapia, cuidar da saúde mental é super importante, né? E anda lado a lado com todo o resto, né? A paciente está super estressada, às vezes ela abre um quadro de compulsão alimentar, começa a comer mal, vira uma bola de neve. Então, muitas vezes ela não precisa de modulação hormonal, né? Que é um termo que se usa muito. Ela precisa olhar para dentro. Ela precisa mudar, né, a rotina. E, às vezes, sem medicação nenhuma, ela vai conseguir tudo que ela precisa. Vai conseguir resolver todos aqueles que ela acredita serem problemas de saúde e não são. Ah, mas a gente adora tomar um remedinho, passar um gelzinho, ter uma solução imediata, né? É mais fácil. Todo mundo quer a vista da montanha, mas nem todos estão dispostos a subir a montanha, né? É verdade? Mas isso que você falou... Dá trabalho subir a montanha. Dá trabalho. Inclusive, ser feliz dá um trabalho danado. É muito mais fácil ficar no seu papelzinho de vítima, na zona de conforto, que é aquela zona já conhecida, mas que nem sempre é tão confortável assim. Pois é. No programa de hoje, doutora Carolina Valverde, mastologista, cirurgiã, a gente está perguntando para você, você conhece mesmo o seu corpo? O poder da informação aí na prevenção contra o câncer de mama. Outubro é o mês que a gente fala disso, mas para com isso, né?
exame de câncer, exame de rastreio para câncer, ou esses que ajudam na prevenção, é todo mês, inclusive o autoexame, né? Com certeza. Bom, vamos lá. E o que há de novo na medicina, na ciência, sobre prevenção e diagnóstico precoce, hein, doutora Carolina? Olha, prevenção para câncer de mama é basicamente estilo de vida. O que a gente tem de novo também, além da questão que a gente conversou da prática de atividade física, é o potencial carcinogênico do álcool, né? A gente tem um documento, pois é. Ah, não. E aí, faz o que com o nosso vinhozinho? Pois é, muita gente torce o nariz para esse estudo, inclusive eu. Mas existem estudos epidemiológicos que colocam o álcool no grupo 1 dos carcinogênicos, junto com tabaco, com amianto, né? Com coisas que a gente já sabe há muito tempo, né? Que tem um potencial carcinogênico importante. Existem algumas teorias, inclusive, que pela degradação do acetaldeído, que vai causar uma série de mutações celulares, o próprio aumento do estado inflamatório do corpo no consumo do álcool, ele vai aumentar tanto o risco para câncer de alguns tipos de câncer do trato gastrointestinal, como boca, esôfago, reto, fígado, quanto de pulmão e mama. Então, é um aumento significativo. Não existe dose segura de consumo de álcool. Infelizmente, a gente fala que até 2 doses semanais, que equivaleriam a 2 taças de vinho ou 2 cervejas por semana, lhe colocariam num aumento de risco aceitável, mas existe aumento, e a partir disso aí a gente já vai começar a aumentar progressivamente esse risco. Então, isso é algo muito relevante. A gente está vendo o Brasil o mundo, quando a gente consome muito álcool. Né? E a gente vê um consumo que vem aumentando nas últimas décadas entre as mulheres, porque antigamente beber era algo dos homens, né? Era algo social, permitido aos homens. Hoje, graças a Deus, a gente tem liberdade para tudo, inclusive para beber, e a gente vem vendo realmente o aumento dos casos de câncer de mama. Esse possivelmente é um dos muitos fatores envolvidos, né? Não existe vilão único, mas provavelmente é um dos fatores associados a esse aumento dos casos. 1 minuto de silêncio para o caso do álcool ser a pior coisa que existe para o seu organismo. Tô brincando, gente, porque eu sempre trago um pouco de leveza para o meu programa, mas o que ela falou é muito sério, né? Então, vamos tentar aí. Eu acho que a gente muda a partir do momento que a gente se conscientiza sobre as coisas, né? É muito difícil alguém mudar, e as pessoas mudam sim, acredite, mas é muito difícil as pessoas mudarem se elas não veem problema naquilo que elas estão fazendo, tá? Isso vale para relacionamentos, para saúde, para tudo. Ninguém muda se não vê problema naquilo. Então, álcool é sim um problema. Eu coloquei uma enquete, sempre tem enquete no meu Gabi Monteiro Oficial e no Acontece Lá em Casa, no meu programa, e hoje eu coloquei uma enquete sobre o programa de hoje, perguntando para vocês, você faz o autoexame das mamas todo mês? E a maioria total, ninguém votou em outra coisa, porque você podia, sim, sempre faço exames de mama, você é certinha. Às vezes eu lembro, esse às vezes deve ser só em outubro, né, que a gente fala sobre câncer de mama. Nunca, eu não sei direito como fazer. E a maioria das pessoas falou, às vezes eu lembro. Você se preocupa com essa resposta, doutora? Me preocupo até mais, porque tem muita paciente que às vezes lembra de fazer os exames de rotina também. Às vezes, gente, é muito interessante. Você fala, não, 2, 3 anos sem fazer exame. Isso! Então, para a mama é um tempo muito significativo, né? As lesões mamárias se desenvolvem rápido. Então, o intervalo anual é o ideal se a gente pensa em diagnóstico precoce. Você citou mais cedo a colonoscopia. Eu morro de inveja dos coloproctos que tem a colonoscopia como um exame de prevenção. É um exame preventivo. Na colonoscopia se detecta uma lesão pré-neoplásica, que são os pólipos. Então, consegue ressecar uma lesão pré-neoplásica antes que vire câncer. Em mama, infelizmente, não temos isso. A gente não tem. O câncer de mama, ela não tem... Muito raramente, não vou dizer nunca, mas muito raramente tem uma lesão precursora, né, uma lesão inicial, que já não é câncer, já aparece como câncer. Então, nossos exames são para diagnóstico precoce. E isso muda tudo. Fazer o diagnóstico precoce realmente joga lá para cima nossas taxas de cura, permite que a gente faça um tratamento muito menos invasivo, né? Tratamentos menos agressivos para essas mulheres. Muitas vezes poupando-as de uma quimioterapia, de cirurgias mais extensas, como a mastectomia. Né? Hoje a gente tem uma taxa de mastectomia muito menor do que há alguns anos, tem cirurgias muito menos
como é que eu vou dizer, vão dar muito menos morbidade para essas mulheres, justamente porque a gente teve uma melhoria e vem tendo uma melhoria progressiva, não só nos exames de imagem, mas também nos tratamentos clínicos. Sim. Né? O tratamento sistêmico, vem tudo, graças a Deus, vem evoluindo, estamos em constante evolução. Sempre tem alguns estudos novos em andamento sobre várias coisas, mas se a gente foca, eu não estou nem... Vamos sair um pouquinho até do tratamento. Se a gente fala do que vem antes do tratamento, que é prevenção e diagnóstico precoce, se a gente cumpre direitinho, a gente já consegue muita coisa. Né? Se a gente não pode evitá-lo completamente, a gente pode, pelo menos, minimizar o impacto dessa doença em nossa vida. Uhum. Então, largue esse medo do diagnóstico para lá e faça seus exames. É melhor ter uma notícia difícil de lidar cedo do que num momento em que você não pode mais cuidar. Para terminar o programa de hoje, a gente sabe que não são só as mulheres que são alvo do câncer de mama. Os homens também, né? O que os homens precisam entender sobre câncer de mama? Os homens, eles têm uma taxa de câncer de mama muito mais baixa que as mulheres. Algo em torno de 1% dos casos vai ser em homens. Todo homem com câncer de mama tem indicação, inclusive, de estudo genético, né? Porque tem uma associação muito grande com as mutações que a gente falou mais cedo. E não existe indicação de rastreio para homem. Não existe, porque realmente é um câncer mais raro. Porém, o que a gente recomenda é o que a gente recomenda a todo mundo: conheça seu corpo. Isso não vale só para mama, vale para tudo. A gente tem que conhecer nosso corpo para saber identificar qual que é a alteração. Eu acho que é isso. Não ache. Eu acho que é uma pedrinha na mão. Não é, vai ver, é algo que surgiu, não estava ali. Tem que ser visto, tem que ser investigado. É melhor a gente investigar e não ter nada para tratar do que o contrário, do que deixar uma doença tratável e curável progredir sem avaliação. Doutora Carolina Valverde, mastologista, cirurgiã, maravilha o papo de hoje. Com certeza a gente fez fichas caírem, né? No outro dia eu falei, nada como uma ficha caída na hora certa. Como é que a gente pode terminar esse programa? Você acredita que falar sobre saúde e bem-estar aqui comigo, no rádio, podcast, redes sociais, pode trazer benefícios reais para a vida das pessoas através da informação? Com certeza. Eu acho que se a gente mudar a vida de uma pessoa que está ouvindo isso aqui, já valeu a pena esse encontro. Né? Mas acho que com o potencial de divulgação, de disseminação desse programa, a gente pode atingir muita gente. Não só quem está ouvindo, mas os familiares, né? Alguém que ouviu, que vai lembrar que a mãe não fez exame há mais de um ano, uma tia, alguém querido, né? Então, até um homem que está ouvindo, isso aqui não é um programa para mulheres, é um programa para todo mundo. A gente está falando de saúde, a gente está falando de autocuidado. Tudo que a gente falou sobre prevenção serve para homens e mulheres. Então, eu acho que a gente tem um impacto, a gente tem que disseminar conhecimento, né? Repetir, chover no molhado, até que isso se torne visceral e natural para todo mundo, se torne algo orgânico, pensar, olhar para o que a gente coloca no carrinho de mercado, olhar para o que a gente faz no nosso dia a dia. Acho que, com certeza, isso aqui muda vidas. Não esperar o problema acontecer para então tomar uma atitude na vida, ser mais preventivo do que reativo, né? No final das contas. Maravilha! Como é que a gente encontra você no Instagram, para quem gostou desse papo, doutora Carolina? No Instagram é carolvalverde.masto. Eu trabalho aqui no Santa Isabel, na CAN do Rio Vermelho, no Itagara Memorial. E minhas pacientes me encontram em qualquer lugar. Já deu vontade de fazer uma consultinha com ela, não deu, não? Vou cuidar de você, Gabi. Eu fiquei com vontade. Meus exames estão atrasados, abafa o caso. Vamos atualizar. Olha, pessoal, todas as quintas das 11 ao meio-dia, ao vivo, na Band News Salvador, a gente traz gente que faz a diferença nas áreas da saúde, bem-estar, qualidade de vida, para trazer alertas importantes para você viver melhor. E toda sexta tem episódio novo no podcast do Acontece Lá em Casa, no YouTube Band Bahia Oficial. Depois você vai lá no meu Instagram, @GabiMonteiroOficial, e curta os cortes virais das melhores entrevistas, estão todos por lá. Aproveite para compartilhar com quem precisa. Doutora Carolina Valverde, foi ótimo estar aqui com você, viu? Gabi, foi um prazer imenso. Conversa maravilhosa, fluiu muito bem. Acho que com certeza vai impactar muita gente. Obrigada a todos que ouviram até aqui. Um ótimo dia para todos. Maravilha. Gostou? Curta e compartilhe. Beijão, gente. Até a próxima quinta-feira, ao vivo na Band News Salvador.